boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso podcast Conta Comigo. Aqui tratamos assuntos da área contábil e damos uma pincelada no mundo dos negócios. Hoje, eu sei que vocês estão cansados de ouvir que eu falo que o convidado é especial, que eu convidei, que é muito importante, mas esse é. Ele é muito especial para a Juscom, ele fez um trabalho incrível com a gente lá, eu nem sei quantos anos, mas já faz alguns. Já, né? E a gente trouxe ele para conversar, falar um pouco sobre o trabalho dele, sobre a empresa. A empresa dele tem um slogan que eu amei, eu nunca tinha reparado isso, que eles são arquitetos de relações corporativas. Estamos com o Anderson da Consciência, ele vai se apresentar e depois a gente entra no tema. Nossa, gente, que coisa Bem-vindo! ótima, né? Poxa vida, Pri. Eu tô tão feliz de estar aqui, Ai, que sabia? Nossa, eu bom. gosto tanto de vocês. A gente tem uma relação já há bastante tempo, né? Sim, Fico muito é. feliz com o convite. Ai, obrigada. Obrigada por estar aqui, por conversar com a gente. Eu quero que você se apresente para as pessoas te conhecerem como você se vê também. E depois a gente entra no tema, Tá bom, tá bom? tá bom, tá bom. Vou lá, vou me apresentar aqui, né? Então, eu sou Anderson, eu tenho trabalhado nos últimos 14 anos na área de desenvolvimento organizacional e também desenvolvimento de lideranças. Sou fundador da Consciência. A Consciência está fazendo agora, em 2025, a gente está fazendo 10 anos. Minha especialização, vamos dizer assim, não mais pessoal, né? Eu trabalho muito com cultura organizacional, e desenvolvimento de gestão, desenvolvimento de organizações. E sou mineiro, mas moro aqui em São Paulo já desde criança, basicamente. Tenho 3 gatos de filho, né? E, enfim, moro aqui em São Paulo. Não sei muito. Essa pergunta é complicada, né? Da gente É se difícil a apresentar. gente se apresentar, Eu mas eu não... gosto de pedir para que a pessoa se apresente, porque ela vai falar o que ela gosta de falar. Então, é Ah, então isso. é isso, é isso. Esse Bom, sou eu. hoje a gente trouxe o tema de relações corporativas, tudo que engloba isso, mas eu queria te fazer uma pergunta que eu não sei se você vai querer me responder. A gente tem recebido muitas questões sobre a NR1. Vocês têm olhado para isso? Tem alguma coisa que vocês estão se movimentando sobre esse tema? Olha, eu acho que é geral, né? Assim, É. a gente tá falando muito da NR1. A gente também tá recebendo essa demanda. A gente também está procurando se preparar e ter pessoas no time que estejam disponíveis para apoiar nessa demanda. Eu tenho uma percepção, assim, olhando como consciência, olhando como profissional, de que a gente está passando por um processo muito interessante de evolução quando se trata da legislação, né, relacionada a riscos psicossociais, que é o que se trata essa alteração da NR1. É óbvio que toda mudança ela vai gerar receio, ela vai gerar medo, ela vai gerar dúvida, e é para isso que existe a própria NR1, né, que é a norma reguladora, então é regulamentadora. Então a ideia é justamente dar os pormenores, dar os caminhos, dar mais clareza. Ainda falta um pouco de clareza na minha perspectiva. Mas se a gente olha o plano geral, isso é uma evolução, né? A gente está falando de um país que lutou muito para que as pessoas tivessem seus direitos de saúde, de segurança. Todas as NRs tratam muito sobre essa questão da segurança no trabalho. E essa alteração, ela só é mais um passo ancorando a nossa legislação no que há de mais atual em relação a cuidados, né, com as pessoas. Desde 2020, esse tema de saúde mental, ele tem sido mais falado, mas não é de 2020 só que a gente tem visto o aumento nos riscos, nas questões, né, de saúde mental. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, a gente tem altos índices de depressão, as questões de saúde mental já ultrapassaram os casos de afastamento pela Previdência do Trabalho, e isso que eram historicamente as coisas que mais afastavam pessoas, né? A Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente, já há alguns anos, que o burnout é uma questão do ambiente de trabalho. Então, a gente tem um contexto de mundo caminhando para esse entendimento de que as organizações têm um papel
sim, muito importante, uma responsabilidade no cuidado da saúde mental das pessoas, né? E quando você fala psicossociais, ele não está falando só de psicológico, ele também está falando de social. Então, o assédio moral, o assédio sexual, todas essas outras questões de preconceito, elas também entram nessa questão dos riscos psicossociais e precisam, sim, ser mapeadas, diagnosticadas pelas organizações. O que eu acho. Você é psicólogo também, né? Sou psicólogo organizacional, então tenho uma Ai, que legal. especialização que é orientada mais para as questões organizacionais. Ah, sim. Antigamente se via muito assim, depressão é frescura, ai, tá fazendo o corpo mole. E eu acho muito legal ter esse olhar diferente, porque a pessoa às vezes fica até inibida de falar que não tá bem ou de que o ambiente não tá legal por julgamento, né? Sim, sim. E ter até uma lei para isso, eu acho sensacional. Eu acho que as pessoas vão se sentir mais acolhidas. E eu acho que, na minha cabeça, né? Não sei como vai funcionar isso. Tende até a diminuir muito esse tipo de problema, porque é um problema tanto para o colaborador, para a empresa ou para o sócio, quem quer que esteja passando por isso. Comentando um pouco mais sobre esse tema, vamos pensar que assim, né? O que você trouxe eu acho que é muito importante e ainda existe, né? Uhum. Uma, uma visão equivocada das pessoas e uma visão equivocada das organizações. O que eu queria trazer ainda sobre a NR1, que eu acho que é bem legal, é assim, a NR1, vamos imaginar que você já tem nas NRs uma série de regulamentação a respeito da segurança física, química, enfim, biológica das pessoas, dos trabalhadores. Uhum. Então, imagine que você tem uma fábrica, por exemplo, que tem maquinários que emitem um determinado barulho que ele ultrapassa os níveis seguros para uma pessoa estar ali. Aí Então, usa o qual que é o papel? aparelho. Exato. Qual que é o papel da ANR? Ela vai dizer para essa indústria que ela precisa mapear os riscos possíveis que existem dentro da fábrica dela e criar um protocolo de gerenciamento desses riscos, né? Então, o que a fábrica fez? Ela fala, então, tem um barulho aqui que atinge mais tantos decibéis, esse é o mapeamento, tem esse risco. Tá, qual que é o meu protocolo de gerenciamento? Ah, eu vou ter um abafador, eu vou ter um uso de um protetor auricular, e aí você tem as ações. Junto dessas ações, você ainda pode ter outras ações, que vai depender do risco, que são de treinamento, de orientação. Então, eu tenho, por exemplo, um cliente que trabalha com bloqueio e etiquetagem, e aí você vai ter, por exemplo, máquinas que são muito perigosas, vamos dizer assim, no De sentido de corte. corte e tal, que para fazer uma manutenção precisa ter um equipamento específico para travar a máquina para essa manutenção. E às vezes tem que ser duas pessoas de cada lado para apertar o botão ao mesmo tempo para fazer, entende? E aí tem todo um treinamento, uma orientação. O que a NR está trazendo de mudança é essa mesma ótica para os riscos psicossociais. Então, se você imaginar, por exemplo, que eu identifico que eu tenho um banco, por exemplo, que é da natureza, da gestão da liderança das agências, estou inventando aqui, né, do banco, que se tenha uma pressão excessiva pelas metas. E aí eu mapeio, eu identifico esse risco e aí eu vou precisar criar. Eu vou treinar a minha liderança para ter o cuidado, para considerar também uma educação de entender a legislação. Então, as pessoas podem trabalhar mais do que as 8 horas? Podem, mas tem uma limitação pela legislação de até 10 horas diárias. Então, o que superar isso, se juntar com outros contextos, pode dar um problema para essa organização. Então, a ideia é você ampliar essa ideia de mapeamento, ao mesmo tempo em que você também amplia a prevenção. O que as pessoas estão em dúvida, e faz sentido ter dúvida, é que esse próprio mapeamento pode virar uma prova contra a própria organização, né? Porque se você diz que tem essa possibilidade da pessoa ter esse problema e depois esse problema vem, o teu próprio relatório pode ser um problema. Então, tem muitas outras camadas aí que vão precisar ser entendidas em relação à NR1, mas de você imaginar que eu vou mapear no meu ambiente essas coisas, o que eu quero trazer de cerne aqui a gente precisa olhar isso do ponto de vista organizacional e não individualizado, Sim. que entra no que você trouxe. Então, essa coisa da gente acreditar, muitas vezes equivocadamente, de que a depressão, a ansiedade, o burnout, todas essas coisas é um mimimi ou é um problema muito individualizado,
é um equívoco. Uhum. Uma organização é um sistema. E como sistema, ela produz comportamentos. Uhum. Então, quando a gente começa a olhar a NR1 de uma maneira mais ampla, ela é uma possibilidade, um convite para esse empresário, para ele olhar para a empresa dele como um sistema. O meu sistema produz saúde ou produz doença, né? A gente tem casos interessantíssimos já muito divulgados, como, por exemplo, do Wells Fargo, que é um banco americano que passou por um grande problema de fraude na emissão de cartões de crédito e que essas emissões elas estavam associadas a uma pressão excessiva de metas. Então, quando você começa a observar, a NR1 pode ser uma possibilidade de conscientização, não só para uma questão de saúde, mas para uma questão de negócio. Sim, um benefício, olhar como um benefício. E você falando assim, me veio que, no exemplo que você citou da fábrica, que tem, né, toda a proteção para acidente de trabalho e tal. A parte psicológica estando em dia, os acidentes vão diminuir muito, porque a pessoa fica com a cabeça em outro lugar, né? Fica com aquela preocupação excessiva, enfim, o que esteja acontecendo com a pessoa no momento. Até os acidentes podem diminuir, acidente de percurso, de casa até o trabalho, porque não está com a cabeça no outro planeta. E acaba virando uma corrente do bem, assim, né? Sim. Então, a pessoa vai se organizando e o trabalho vai se organizando e a empresa sendo um lugar agradável para se trabalhar, a pessoa ter vontade de estar lá, de participar das coisas, tudo, eu acho que é benefício para todo mundo. Você sabe que tem uma metodologia que a gente tem usado muito, que é um olhar bem contemporâneo, que inclusive tem a ver com a história do arquiteto que você gosta. Ah, eu amei. Porque é um trabalho que a gente faz de arquitetura do trabalho, né? Então, muitas vezes, as empresas, quando vão pensar, por exemplo, nas funções, nos papéis das pessoas, elas se restringem a refletir a respeito que é o que a gente chama de job description, né? Então, as responsabilidades, quais são as habilidades, as competências, e acaba ali. Essa metodologia, ela amplia essa análise da arquitetura do trabalho para pensar não só nessas coisas, mas também pensar, por exemplo, na qualidade dos relacionamentos que aquela pessoa precisa ter para executar aquele trabalho, no nível de repetição daquele trabalho, no nível de estresse psicológico que aquele trabalho causa. Então, perceba que já existem, há mais tempo do que a própria NR1, metodologias de arquitetar o trabalho das pessoas que vão além do pensamento puramente mecanicista e econômico. Elas também consideram as relações. Então, quando você pensa, por exemplo, que um trabalho, né, uma função, ela precisa ter relacionamentos saudáveis para que ela aconteça também de maneira positiva, aí você começa a mapear que, eu preciso lidar com as relações de outra maneira. O assédio vira um problema. No trabalho criativo, inovador, o assédio, a pressão, o medo, eles vão impedir que as pessoas produzam no seu alto grau de criatividade. Então, se eu sou um empresário sério, que tem um olhar positivo para minha organização, que eu quero crescer e inovar, eu preciso cuidar disso, né? E essa metodologia, ela traz muito essa questão da repetição e do estresse. Então, se eu tenho uma função que é muito repetitiva, eu posso ter um risco da pessoa entrar no automático e perder o critério da segurança. O que eu vou fazer? Eu vou criar pausas para esse indivíduo sair, eu vou fazer uma mudança mais constante de pessoas naquela função para não ficar, para quando parecer que ela está chegando no grau problemático de repetição, eu vou criar mecanismos para lidar com isso. Então, existem maneiras de você cuidar da NR1 que não estão só ligadas a questões quando você tem um problema, que é você ter terapeutas, psicólogos, profissionais de segurança do trabalho. Mas como é que você pode arquitetar o trabalho, a estrutura da tua organização, os processos, de modo que se considere uma arquitetura de trabalho mais saudável, mais equilibrada, né? Então, dá para se fazer isso antes, né? Que legal. É um mundo de possibilidades também, né? Sim. E a consciência vai ajudar, com certeza. E tá aí, né? 26 de maio, se eu não me engano, que começa a valer sem multa, mas começa a valer agora. Aí. E é igual a gente fala da reforma tributária. A gente tem muita
O brasileiro tem muito aquela coisa, mas que nem, não vai dar multa, não vou olhar isso agora. Aí quando começa a chegar um monte de BO, sai correndo todo mundo para resolver, né? O imposto de renda que a gente só vai ver na semana que tá dizendo que Eu, vai acabar, inclusive, né? não mandei minha documentação ainda. Queria, né, a gente bater esse papo sobre a NR1, a gente soltou uma matéria essa semana, então eu queria falar com quem também entende para esmiuçar mais esse tema. Eu acho que a gente podia gravar depois um podcast só disso, quando vocês Com tiverem alguma certeza, com coisa já certeza. encaminhada para tratar esse assunto nas empresas. E aí a gente fala mais, tá? Governança corporativa. O que acho que desse tema você vai conseguir explicar o que é a Consense para todo mundo e qual trabalho vocês desempenham lá também, né? Tá. Vou contar um pouco de história, então, Tá porque eu bom. acho que ajuda a entender, né? Adoro. Na verdade, eu fui sócio de uma outra empresa antes de abrir a Consense, e a gente tinha um trabalho muito orientado para desenho de processos, e a gente começou dessa maneira. O trabalho era muito orientado para pequenas e médias empresas, e a gente apoiava essas empresas a prepararem os processos antes de uma implantação, por exemplo, de um sistema de ERP, de um CRM. Então, o trabalho ele ia nesse lugar. Acabou que a gente teve algumas divergências em relação à metodologia de execução desse trabalho, e a gente pensou em fazer essa divisão, né? E aí foi nesse momento que a Consense nasceu. Eu tinha uma perspectiva específica para executar o trabalho de consultoria, e a Consense foi minha oportunidade de fazer isso da maneira como eu desejava. E aí, quando a Consense nasce, a gente ainda nasce como uma empresa de desenho de processos. Na época, eu estava fazendo uma especialização que tinha a ver com a educação andragógica, a educação do adulto. E eu trouxe para o nosso método de trabalho essa ideia de aprendizagem junto com o trabalho da consultoria. Isso foi criando no nosso modelo de trabalho diferenciais muito interessantes que ajudavam a gente a entregar um projeto sem que ele se tornasse sem que a gente se tornasse, o cliente se tornasse dependente da gente, né? O cliente ficasse eternamente necessitando do nosso trabalho. E também ajudava a evoluir não só a organização, mas também a mentalidade das pessoas que estavam envolvidas no projeto. Então, esse foi um trabalho que acabou nascendo ali. E o que foi muito curioso é que, por algum motivo do destino, do universo, a maior parte dos nossos clientes que iam aparecendo pra gente e que iam fechando projetos com a gente eram empresas familiares. E aí, Foi o caso da que foi o Juscom, né? próprio caso da Juscom. Então, eu comecei a me apaixonar demais por essa característica de organizações, pela natureza da empresa familiar, pela história única, pelos valores familiares, e isso foi ficando algo muito interessante. E aí, óbvio que a história da Consense se conecta também com a minha jornada profissional, com a minha meu amadurecimento, minha evolução também como consultor, como profissional. Então, eu fui estudando esse universo da governança porque eu queria apoiar o nosso cliente. E o propósito da Consense, ele é facilitar a evolução organizacional de empresas que estão crescendo. Então, quando você fala de uma empresa que está crescendo, é da natureza do crescimento de uma organização ela passar por dores que são muito específicas a cada etapa desse crescimento. E o nosso trabalho na Consense sempre foi esse, de identificar que dor era essa e criar soluções customizadas para tirar essa dor da frente. E uma das dores, em algum momento, para qualquer organização familiar, é olhar para a governança. É olhar para essa história que organiza a maneira como aquela sociedade, aquela família vai garantir a longevidade daquela organização para além da vida dela. Né? Então, se eu pego, por exemplo, o próprio caso da Juscom, né? Quando eu conheci o Juracy, a demanda que nascia ali era: olha, eu sou um fundador, eu estou já envolvido em outras frentes de trabalho que são mais de natureza institucional, mas eu não sei muito bem como é que eu resolvo aqui essa minha sucessão, né? Então, a governança, e aí, óbvio que você está falando governança corporativa, a gente entra mais nesses detalhes daqui a pouco, mas assim, tem uma questão de governança familiar aí, né? De olhar para a sucessão, de entender que estruturas poderiam apoiar a empresa na época para que ela preparasse terreno para a sucessão. Então, a gente está falando aqui de organizar a estrutura organizacional do negócio para permitir que ele dependa menos do fundador,
fundador, atuar fortemente com o próprio fundador para ele entender qual é a nova posição dele. Então, muitos fundadores de empresas familiares chegam nessa etapa e se sentem muito perdidos. O que sobra para mim? Você quer me tirar? Eu tive até cliente que olhou para mim e falou que eu demiti ele da posição lá de CEO, né? Mas é uma coisa que é natural, esse luto, né, do processo sucessório. Mas é muito fundamental entender que a sucessão, ela não pode ser vista como um evento. Evento é aquela coisa que pontual. A sucessão, ela é um processo e ela nasce na hora que a empresa abre. Né? Se a gente entender que um dos papéis de um líder é criar sucessores, é entender como é que ele vai criar um legado, a sucessão está aí, né? Então, envolve muito mais coisa e muito mais camadas do que uma questão burocrática. E é aqui que eu acho que entra uma visão nossa para a governança que amplia. Porque a governança, sim, ela é um aspecto que tem muitas facetas jurídicas, holding, patrimonial, aquela coisa toda de pensar capital, distribuição e tal, sim. Mas ela também é a maneira pela qual a empresa vai se organizar e se auto-organizar nos diversos momentos da sua vida e nas diversas condições da própria vida da empresa. Então, somos uma empresa pequena, nossa governança, ela permite tal coisa. Mas à medida que a gente vai crescendo, eu preciso de um conselho consultivo, me preparando para um de administração, numa dispersão de propriedade mais adiante, eu vou ter um processo de repensar minha estrutura organizacional, meu sistema decisório organizacional. Então, existem inúmeras coisas que podem ser feitas para que você prepare a organização para ela durar mais do que a vida daqueles que a fundaram, né? Então, esse é um ampla-ação aí nessa história. E tem que ser uma pessoa de fora. Não adianta a organização assistir um podcast seu. Então é isso que eu tenho que fazer agora, sucessão. Eu acho que não dá certo. Tem que ter uma consultoria por trás, fazendo... É uma visão de fora mesmo. Eu acho que, como dizem, santo de casa não faz milagre. Então, tendo toda a experiência que vocês têm, né? A gente conhece a Consciência também deve ser quase 10 anos, né? Eu acho que sim. Pelo menos 8. E para nós fez total diferença. Funcionou super, assim. Todo aquele... foram vários meses, né, que vocês ficaram lá e tinham os exercícios. Até hoje as reuniões são baseadas no que vocês aplicaram, então a gente segue lá direitinho que vocês, das gerindos e tudo mais. E aí acabou sendo um processo mais leve, depois da passada de vocês por lá. E o entendimento ficou mais claro também, né? Não era só uma ideia na cabeça. A questão é olhar por várias frentes, né? Então, assim, existe uma natureza psicológica e emocional do processo sucessório que precisa ser percebido. Nem todos os fundadores têm o estágio de consciência que o Juracy tinha na época. O Juracy era uma pessoa extremamente à frente do tempo dele, no sentido de já ter uma compreensão clara de que a empresa precisaria... Ele queria que a empresa durasse mais do que ele. Muitos fundadores estão muito apegados ao controle, ao poder, não têm a percepção, não têm nem a visão, por exemplo, de que alguém pode fazer o trabalho tão bem quanto ele. Então, e não preparou alguém. Então, eu tenho, nos nossos 10 anos, assim, diversos casos, diferentes dos casos da Juscom, e que são cada um único ali. Então, é por isso que é multifacetado o trabalho da governança familiar, de maneira geral. Tem uma frente que ajuda a evolução da consciência do fundador, que é como é que eu crio essa segurança? Como é que o fundador ele não está muito seguro de que a estrutura vai sobreviver sem ele? Como é que eu crio, então, essa segurança? Vamos trabalhar esses medos, né? Então, o que a gente fez na Juscom foi muito isso. Então, a estrutura do jeito que estava era as pessoas trabalhando para o Juracy. Não eram as pessoas trabalhando para a Juscom. Esse é o primeiro ponto. Então, como é que eu modifico essa história aqui? Então, é quase uma bombinha ali que a gente vai desarmar. Então, joga e depois... Então, novas funções, novos papéis, novas pessoas, E a Juscom foi muito legal porque a gente fez criou uma nova estrutura que também era disruptiva, porque era uma estrutura mais celular, não era hierárquica, que tinha a ver com o jeito do Juracy. E isso deu segurança. Essa estrutura está funcionando mais sozinha do que... Não precisa tanto de mim. Eu me lembro da primeira vez que ele tirou férias, né? Que ele me falou de conseguir tirar 30 dias de férias. E aí, depois disso... você tem outras frentes que têm a ver com processos, que têm a ver
E aí, obviamente, com a própria questão jurídica da propriedade. Então, revisão dos contratos sociais, de acordos de acionistas, que é muito importante. Em alguns casos, o protocolo familiar, que precisa ser pensado dependendo do nível né, da constituição jurídica daquela organização. Que eu tenho clientes que têm membros da família que participam da gestão do negócio. Então, você precisa criar essas regras, né? Como é que a família vai participar? Se tem uma questão também ética envolvendo essa história. O cônjuge pode prestar serviço para a empresa da família. Então, são muitas camadas que vão precisando ser arquitetadas, né? Para poder garantir a longevidade da organização. No final do dia, a gente está falando sobre a empresa, né? A gente quer que a empresa dure mais, que ela seja longeva, então a gente precisa criar esses mecanismos. Isso tem a ver com governança corporativa, governança familiar. Essa é uma coisa legal, só para fechar essa diferença. Quando a gente fala de governança, a gente está falando de criar os contornos, as regras adequadas que vão gerir o universo do negócio e o universo da propriedade. Existe um termo em governança que a gente chama de conflito de agência, que é o quê? Quando você, por exemplo, imaginar que a gente contrata um CEO profissional para comandar a Juscom. Existe um conflito que eu sou o acionista, mas eu não estou lá no negócio. Então, eu agencio o comando do negócio para alguém. Eu contratei esse cara. E aí, o conflito este cara comandando a Juscom, ele tem um objetivo, e objetivos também até inconscientes ou não declarados com aquele trabalho. Ele não é dono. Então, ele pode estar, por exemplo, a orientação do trabalho dele é para algum cumprimento de metas de curto prazo, em geral. Já os acionistas, eles estão pensando em resultados de médio e longo prazo. E isso entra em conflito. Então, a governança, ela nasce para regular esses conflitos também, né? Então, como é que eu organizo as regras de como o CEO vai fazer o trabalho dele, como que o conselho de sócios, o conselho de administração e tudo mais vai acontecer aqui. Tudo isso pode ser feito proporcionalmente ao tamanho da empresa. Não é uma coisa que é sempre do mesmo tamanho. Uhum. E é aí que muitos pequenos e médios empresários se equivocam achando que governança é só para grandes empresas. E não é. Eu posso pensar nas regras de negócio que vão melhorar a minha governabilidade de acordo com o tamanho da minha organização. Eu não preciso ter um conselho de administração, mas eu posso ter um grupo de pessoas a quem eu recorro para dar. Eu, por exemplo, na Consciência, eu tenho 2, 3 pessoas com quem eu recorrentemente sento para pedir ajuda. É uma preparação para esse lugar, entendeu? Entendi. Qual é a grande diferença da governança familiar? É que eu falei duas dimensões, do negócio e a da propriedade. Existe uma terceira dimensão, que é a da família. Então, eu tenho que também pensar na família. Coisas que eu ouço de clientes que são empresas familiares, depois de um trabalho legal de governança, olha, você sabia que depois desse trabalho de governança, os nossos almoços de domingo viraram almoços de domingo? Porque o que acontecia antes? A família, que também é empresária, é uma família empresária e uma empresa familiar, né? E aí elas vão para o almoço e os problemas da empresa invadem o almoço. Se você cria os espaços para discutir os problemas da empresa no momento adequado, o almoço começa a ficar mais livre para ser almoço de família. Uhum. Então, essa é a beleza aí da governança, que eu acho que é mais amplo do que só uma coisa jurídica, né? Sim, muito bom. É complexo, né? Tem sua complexidade. Tem sua complexidade, né? De você lidar com o emocional, o psicológico de muitas pessoas envolvidas, né? Uma coisa que a gente tem muito, assim, não na Juscom só, mas em outros lugares, o medo do favoritismo por ser uma empresa familiar, né? Então, aquela coisa, não. Família é exemplo, família sofre mais porque tem que dar o exemplo para os outros para ver que ninguém tem preferência aqui. E a gente ouve de outros amigos ou outras empresas familiares que acontece esse tipo de coisa também, né? Você sabe que na minha experiência, eu percebo que existem 2 grandes mundos equivocados para lidar com essa história. Que é aquele fundador ou fundadora que, na ânsia de evitar ao máximo que os seus familiares tenham preferência dentro da organização, vão para o lugar completamente oposto de tratar esses familiares de uma maneira muito hostil. E aí eu conheci vários herdeiros, familiares, trabalhando nas empresas das suas famílias, que são muito excessivamente cobrados de maneira adicional, né? O que também não é legal.
E aí você tem o outro lado, que é aqueles que acabam também favorecendo. E às vezes não é um favorecimento intencional de vou passar, nananã. É o amor ali, né? Materializado, é o carinho, o afeto. E não é só familiar, né? A gente tem muitos clientes, por exemplo, que têm funcionários muito antigos, que estão dentro da empresa, e aí o fundador ele tem uma dívida afetiva, uma relação. Então, todas as decisões relacionadas a essas pessoas muito antigas e familiares, elas vão ser sempre um emaranhado que você precisa cuidar. O primeiro passo para resolver isso de uma maneira adequada é reconhecer isso. Se as pessoas não reconhecem que sim, existem fatores diversos interferindo na maneira como a gente vai lidar com essas pessoas, elas não vão conseguir resolver esse ponto, né? E aí podem correr o risco de serem, de novo, equivocadas na decisão. Eu consigo tomar uma decisão que seja, ao mesmo tempo, boa para a pessoa e boa para o negócio. É buscar este equilíbrio. O cuidado é regular, equilibrar essas relações de maneira adequada, né? Porque é muito importante também que o herdeiro ele tenha experiências externas, que ele possa ter uma determinada, vamos dizer assim, um mínimo de formação, porque ele vai... Quando eu estabeleço esse tipo de regra, eu estou preservando o herdeiro e estou preservando a organização. A questão é que muitas vezes as pessoas ficam criando caminhos para evitar o conflito, para não ter o problema, para evitar o desconforto, e isso cria problemas para daqui 5, 10 anos, né? Vai virando uma bola de neve, né? Vai virando. Eu queria falar um pouquinho sobre cultura organizacional. Acho que esse tema acaba puxando, né? O que a gente, São muito como a conectados, gente entrou aqui agora, eu acho que ajuda, né? Eu queria que você explicasse o que é a cultura organizacional e aí a gente vai esmiuçando. Tá bom. Olha, veja bem, cultura tem muito a ver com governança, né? E quando a gente fala de cultura organizacional, uma frase que resume bem o que é cultura é o jeito que a gente faz as coisas aqui. Então, imaginar assim, estamos na Juscom. Qual é o jeito do Juscom de fazer as coisas? Isso é cultura. A cultura, ela existe dentro de uma organização independente dos esforços intencionais das pessoas em relação a essa cultura. Porque a cultura, ela é o material dessa... Ela é um subproduto das relações entre as pessoas, da maneira como essas pessoas, trabalhando juntas, encontraram formas de fazer e não fazer as coisas. É por isso que é tão importante entender a cultura de uma maneira conectada com outras dimensões do negócio, né? Porque desta forma a gente encontra qual é o papel da cultura na organização. Então, se você imaginar, por exemplo, que uma organização, em geral, gasta bastante tempo pensando a estratégia que vai levar ela para o sucesso. Vamos fazer aqui uma revisão do nosso modelo de negócios, uma análise SWOT, um Canvas, um planejamento estratégico, mas poucas empresas param para pensar qual é a cultura do sucesso. Qual é a cultura que vai me ajudar a atingir a estratégia de sucesso que eu quero atingir? E no final do dia, na maior parte das vezes, o que atrapalha a execução da estratégia é a cultura. O que dificulta as empresas Sempre de atingir... fiz assim, não vou mudar, né? Tem isso, e tem aquela coisa de assim... Quantas vezes as organizações criaram planejamentos estratégicos interessantíssimos, que no papel estavam ótimos, na hora da execução travou? Porque encontrou uma dificuldade no comportamento das pessoas de tal área, porque as pessoas não querem fazer de tal maneira, porque houve mais resistência à mudança do que parecia. Isso é cultura. Então, a cultura ela vai sendo criada no decorrer do tempo a partir dos comportamentos que são validados ou que são reprovados pela liderança em relação ao trabalho das pessoas. Então, é meio inconsciente, mas ao mesmo tempo é muito concreto também, né? Se você tem, por exemplo, uma liderança que está alheia ao impacto do comportamento dessa liderança nas pessoas, você vai ter também uma dificuldade de mapear qual é o impacto da cultura na organização. Então, a cultura, ela existe para suportar a execução da estratégia. Esse seria o lugar ideal, né? Então, obviamente que se eu elaboro uma estratégia, automaticamente eu preciso fazer um mapeamento da minha cultura, das narrativas da minha cultura, dos valores centrais que compõem a minha cultura, para entender se esses valores, se essas narrativas de cultura, porque existem diversas narrativas culturais nas empresas, elas podem atrapalhar ou não a execução da minha estratégia.
Paralelo a isso, eu tenho a governança, né? Esse olhar mais amplo que eu trago para a governança, ele inclui a estrutura. Então, a minha estrutura também cria cultura. E a minha cultura afeta a estrutura. Vou dar um exemplo. Imagina que você tem lá na tua organização uma carta de valores que diz que nessa empresa a gente valoriza a colaboração e a integração entre as pessoas. É uma coisa muito bonita que está na parede, né? Então, isso é cultura quando a gente fala de um símbolo. Mas cultura não é só o símbolo, não é só a carta na parede. A gente vive essa colaboração. Eu tenho clareza de quais são os comportamentos práticos que eu preciso executar no meu dia a dia para ser colaborativo e integrado com as pessoas. Existe, e aí é que vem a governança aqui, existe um sistema estrutural que me permite viver a colaboração, ou esse sistema estrutural me impele, me induz a ter um comportamento não colaborativo. Então, todos os subsistemas de RH, as estruturas de processo, as políticas, elas que têm a ver com governança, elas também estão ligadas à cultura. Porque, por exemplo, se eu tenho na área comercial, nesse exemplo que eu estou dando, toda uma estrutura de remuneração variável, extremamente meritocrática e individualista, focada de que se você sozinho bate as suas metas, você ganha, e não tem nenhum aparato que conecta o esforço coletivo, você acha que as pessoas vão ser colaborativas ou elas vão ser competitivas? Nossa, vai virar uma guerra, né? Aquele negócio, vou roubar seu cliente. Então, eu estou dando um exemplo bastante simples, só para exemplificar a conexão que existe entre estratégia, cultura e governança. E a liderança central ali, sendo esse agente mais importante nos recados em que ela dá. Mas o que eu quero muito frisar com as pessoas é, a gente precisa, cada vez mais dentro das organizações, criar um olhar de complexidade e enxergar as empresas como um sistema. A gente, muitas vezes, individualiza demais as coisas, os comportamentos. Olhando, fulano fez tal coisa, fulano errou, fulano é culpado. E aí eu paro pouco para olhar o seguinte, o que o meu sistema de negócio, o meu sistema estrutural, a minha estrutura, os meus processos, o arranjo, a arquitetura do meu trabalho, como ela contribui para o fulano fazer esse erro. Porque muitas das vezes o fulano e aquele erro é um erro da estrutura. Ele só foi o receptáculo, né? A estrutura está organizada de uma maneira e a cultura ela está acontecendo de uma maneira que vai produzir em algum momento um erro. E às vezes aquele erro do fulano, ele é um jeito diferente de errar, uma coisa igual que outra pessoa já errou algum tempo atrás, mas a gente não para conectar essas coisas, né? Então, por isso que cultura traz algum nível de complexidade para a conversa, traz, com certeza, mas é possível para qualquer pessoa, empresa pequena, média, começar a olhar para a cultura pensando quais são os valores que eu quero que sejam referência dentro do jeito da minha empresa de trabalhar, mas não ficar só na definição dos valores, passar para uma conversa de comportamento. Então, eu defini, por exemplo, um valor como empatia. Como é que eu vou viver essa empatia, né? Como os meus processos estão exigindo a empatia? Como que as minhas regras, como é que meu recrutamento e a minha seleção serão empáticos? Olha que coisa interessante. Como é que a minha decisão vai respeitar a empatia? Quando você começa a fazer isso, isso começa a mudar. Eu me lembro que eu trabalhei na Comgás, muitos anos atrás, antes de... era estagiário. E a Comgás, ela tinha um dos valores que era segurança. Cara, era interessantíssimo como a Comgás enchia a cabeça da gente sobre essa história de segurança o tempo todo. E isso é você influenciar a cultura. Por quê? Se a gente deixasse o gaveteiro aqui da mesa aberto e saísse, a gente levava uma advertência, porque aquele gaveteiro aberto poderia causar um risco de acidente. Caramba! Ó, tudo a ver com a NR que a gente estava falando no começo. Caramba! Então, isso é cultura. Mas é uma cultura que já está pegando ali no comportamento. Semanalmente, a área de comunicação da Comgás compartilhava casos de segurança, de mitigação de acidentes. E era obrigatório que a gente discutisse nas reuniões das áreas para falar de segurança. Então, a palavra segurança, ela estava assim, ó. O tempo todo. Se eu saísse do prédio da Comgás, ali no gasômetro, e atravessasse fora da faixa, e alguém me denunciasse, eu tomava advertência. Porque eu estava me colocando em risco. E o risco de acidente na minha saída ou chegada no trabalho é responsabilidade da organização. Então, cultura, ela passa por um olhar mais
importante aí da liderança de pensar nos comportamentos que ele quer ver. Isso é cultura. E viver a cultura, né? Viver diariamente, numa reunião, falar sempre sobre os valores. A gente faz lá a cada 3 meses uma reunião de resultados para todos, né? Então todo mundo vai e aí fala as metas batidas, como que foi, é legal e tem um happy hour depois, é super gostoso. E aí todas as reuniões o RH tem colocado os nossos valores, a gente fala sobre a cultura e sempre tem uma abertura, ou que seja, um palestrante ou, enfim, sempre tem alguma coisinha ali, ou uma dinâmica falando da cultura e falando dos valores. E eu achei isso muito legal, assim, né? A gente não tinha isso. Todo mundo sabia, falava, tinha, a ISO ia lá, a gente tinha tudo na ponta da língua, mas não era muito vivenciado e acaba se perdendo algumas coisas, né? Sim, sim. E aí a gente nessas reuniões colocando isso e o intuito da reunião, da abertura que seja, mas no meio da reunião sempre fala uma coisa ou outra, eu achei muito legal e a gente tem ficado com isso mais fresco na cabeça. Mas você achei sabe que, olha, você está bacana. falando de uma coisa que eu gosto muito na Juscom e que eu acho que é um item interessante, que é a Juscom tem uma cultura, um dos valores centrais da Juscom, que é muito fácil de perceber quando você convive com vocês, é aprendizado contínuo. Uhum. É da natureza, é do DNA da Juscom o aprendizado contínuo. Se a gente pega o aprendizado contínuo como um valor, como um princípio da natureza dessa organização, essa ação que você está me falando, ela não é só uma ação que reforça o aprendizado contínuo no conteúdo dela, que é o conteúdo de cada encontro. Quando a gente discute tal item, quando eu trago alguém que vai trazer um conteúdo. Porque no conteúdo, isso é aprendizado contínuo. Mas também é na forma. Ou seja, abrir espaço na agenda de toda a organização, fazer a escolha de não faturar, mas estar em sala para aprender. Então, para as pessoas, o recado não é só com o conteúdo que elas estão consumindo em cada um dos encontros, mas é a existência do encontro, é uma escolha comportamental dessa organização que reforça o aprendizado. Essa é a sacada de pensar para além da cultura e incluir a governança, porque isso também é governança. Esse regramento, essa história das reuniões, de ter esse... Então, aí, à medida que eu repito, isso vai entrando como uma questão. E é muito legal, porque cultura, você não precisa fazer grandes projetos. Se você olhar e ir fazendo ações pontuais que vão criando novas dinâmicas dentro de áreas, departamentos, projetos pilotos, testes, isso vai ajudando você a trabalhar a cultura de uma maneira menos colossal, porque muitas vezes as empresas vão fazer grandes projetos de cultura e acabam criando mais descrença do que realmente avançando. Né? A tendência é muito essa, né? A gente cria um mundo perfeito e aí desanima no meio do caminho, porque para chegar no mundo perfeito de uma vez só é impossível. isso. O Cauê sempre fala isso lá. A gente é do marketing e vendas, e aí às vezes eu tô lá aflita com alguma coisa, precisa sair. Ele põe para rodar. Se ficou ruim, a gente vai lá, ajusta depois, exclui, mas põe. Precisa ver que tem um movimento aqui, a preocupação da informação, a preocupação de, né, atender a todos. E aí isso deixa mais leve também e a gente vai fazendo e aprendendo no caminho. Tava rolando esses dias na internet, né, esse meme de primeiro começa, depois melhora, Isso, né? é. Coisa assim. Tava É ter mesmo. um olhar para o erro mais como é que eu posso dizer? Mais maduro, né? Você olha para... Não com medo, né? Exato. A gente tem medo de errar. E isso também tem a ver com a cultura de aprendizado. Percebe como é Juscom falar em aprendizado contínuo? Isso é um valor de vocês. Isso está no traço da cultura de vocês e tem muito a ver com o fundador de vocês, obviamente, mas já é uma coisa da própria organização. É da natureza da organização de vocês. Então, esse é o trabalho de identificar, porque muitas das vezes os valores de uma cultura, eles não vão ser impostos. Eles já estão fazendo parte. O que a gente precisa é na identificação desses valores e aí sim criar rituais que reforcem esses que são positivos para essa estratégia, para a nossa estratégia, né? Que fique natural, né? Com o passar do tempo. Muito bem. Eu acho que a gente podia falar um pouco sobre produtividade, que eu também acho que uma coisa está levando a outra, né? E a cultura sendo bem instalada, não sei se eu posso usar esse termo,
eu acredito que a produtividade também começa a ficar mais gostosa, não fica aquela coisa... Oh, Produtividade mais gostosa, adorei. não é? Porque é chato, né? Você ter que cumprir meta, você ter que responder toda hora ali, ai, mas por que não foi tal coisa? Mas se você entende a cultura, entende onde a empresa quer chegar, onde você pode chegar, a produtividade acho que vai ficando uma coisa mais leve, assim, não fica uma coisa tão... tanta Rígida, cobrança, né? rígida, Esse tema é um tema amplo, assim. Se a gente recorre à história, a gente vai entender que quando as empresas começam a surgir, e aí especialmente na primeira Revolução Industrial, a gente tem a gente empresta das duas instituições mais né, existentes, proeminentes naquele período, para poder entender como que as empresas deveriam funcionar, que é as instituições militares e a igreja. Né? Então, quando a gente olha para essas instituições, naquela ocasião, é dali que a gente vai tirar a ideia de burocracia, de comando, de hierarquia. E aí, se você pula para 2025, né? Com esse tempo todo que se passa de lá para cá, ainda existe uma lógica, muitas vezes, de gestão do trabalho baseada nesse mesmo controle rígido, nessa previsão completamente desconectada da realidade de 2025. Então, a produtividade é um tema que tem essa nuance, né? De que muitas vezes as pessoas olham para a produtividade ainda com essa lógica de controle absoluto, de que que se a gente parar para pensar, é uma lógica bastante equivocada para o trabalho criativo que a gente tem nas organizações, porque é uma lógica ainda baseada numa ideia mecanicista do ser humano, como se a gente fosse um robô. Eu vi um meme que eu achei muito bom, né? Que fala assim, quando você estiver se sentindo muito sobrecarregado, lembre-se. Aí sabe aquele captcha que aparece assim, não sou um robô? Quando você vai acessar, então, não sou um robô. Então, produtividade também é um tema que precisa ser lapidado novamente. Agora, não dá para a gente generalizar essa conversa, é uma conversa ampla, né? Porque quando você pega, por exemplo, alguns tipos de trabalho, porque eu acho que acontece uma coisa muito interessante na internet, especialmente, que a gente fala de trabalho híbrido, trabalho remoto, não sei o quê, mas a gente muitas vezes não vê a realidade real do Brasil. A maior parte dos trabalhadores no país trabalham em fábrica. Não tem trabalho remoto para essas pessoas. Então, existem discussões, inclusive, muito importantes para a qualidade do trabalho dessas pessoas, que não tem nada a ver com produtividade, trabalho remoto, essas coisas. Porque a produtividade, quando você está numa fábrica, por exemplo, ela realmente quanto mais coisas eu posso fazer em menos tempo. Uhum. Só que quando eu vou para o escritório, para o trabalho criativo, para o trabalho da inovação, para o trabalho intelectualizado, aí sim essa conversa precisa ser diferente. E é aí que mora a questão. A gente está generalizando tudo. A gente generaliza a conversa sobre trabalho híbrido, a gente generaliza a conversa sobre produtividade, a gente generaliza a conversa sobre cultura. E as conversas, elas acabam ficando muito superficiais na internet por isso, porque é tudo muito generalizado. E não é assim que funciona. E quando você pega a produtividade, então, quando eu vou para o trabalho criativo, eu tenho muito mais variáveis do que tempo e volume. Somos seres humanos, né? Somos afetados pelas nossas emoções, pelo sistema. Então, olha, essa conversa super combina mesmo, porque quando a gente fala de NR1, cultura e governança que a gente estava falando aqui agora, todas essas coisas afetam a qualidade e a produtividade do trabalho. Então, se eu não começo a incorporar na minha perspectiva do trabalho uma visão complexa de interdependência de diversos fatores para chegar na qualidade do trabalho, eu vou continuar reduzindo o trabalho a uma visão muito simplificada do que é a qualidade do trabalho humano, né? Então, produtividade para mim tem muito a ver, tem vários autores muito legais, eu gosto muito desse tema, que vai trazer, por exemplo, a percepção de que quando você olha a produtividade por uma ótica mais atualizada, você precisa pensar que ser produtivo tem a ver com você ganhar tempo na vida e não reduzir este tempo. Então, como é que eu consigo organizar uma maneira de trabalho em que sobre mais tempo e não falte mais tempo, né? Em que eu cuide muito mais da entrega e da qualidade da entrega do que do processo da entrega. Então, você vai olhando para essa produtividade e também tirando alguns mitos da frente, né? Então, tem um olhar muito comum que como é que é? Deus ajuda quem cedo madruga, trabalha enquanto eles dormem. O entendimento de que a presença física, ela é
significa automaticamente produtividade. E no final do dia, todas essas crenças, elas são uma fuga do desconforto que é gerenciar pessoas complexas, né? Então, a produtividade, ela reside nesse entendimento de que, sim, tem fatores individuais, tem muitos fatores. Eu acho que muitos de nós, inclusive, também não queremos lidar com nossos vícios inadequados de produtividade. Então, quando você fala, por exemplo, da loucura que está essa ideia de multitask, que não existe. Então, o próprio trabalho remoto potencializa, porque eu estou lá no Zoom fazendo uma reunião, mas eu estou lendo o WhatsApp Web, eu estou vendo um e-mail, e isso a longo prazo é péssimo para a nossa memória e para a nossa produtividade. Ficar no celular, as notificações. Então, muitos de nós individualmente também não queremos olhar para isso, né? Mas existem fatores que são do processo. Eu tenho clareza da minha função, eu tenho clareza da minha entrega. Quanta gente trabalha no dia a dia da organização e não sabe para o que trabalha? Tá ali, né? No robozinho. E a organização não dá essa clareza, e as pessoas não buscam essa clareza, e aí a gente vai gastando mais tempo e energia tentando descobrir o trabalho do que trabalhando. Isso não é produtividade. Então, muitas empresas não pensam no fluxo do trabalho, no processo de trabalho, nas relações de trabalho. Tudo isso afeta a produtividade, né? Então, essas coisas todas, junto com a cultura e com a governança, vão afetar. Tem uma pesquisa que faz tempo que eles não fazem isso. O Instituto Gallup é um instituto americano muito legal de pesquisas do ambiente de trabalho. E eles fizeram uma pesquisa que fala sobre principais fatores que afetam o esgotamento mental no trabalho, que é o burnout. E na época, nessa pesquisa, que eu acho que foi em 2019, antes da pandemia, eles trouxeram alguns elementos que produzem burnout, e um deles é a falta de clareza de responsabilidades, a cobrança excessiva, e muitas vezes o líder, coitado, está numa posição de que está todo mundo dizendo que ele tem que mudar, mas nem ele tem o suporte da organização para ser líder. Eu estou transitando em lideranças em várias organizações, e aí o meu papel é falar, olha, você tem que ser menos operacional, mas a própria organização não permite que ele seja menos operacional. Então, as organizações precisam repensar a dinâmica do trabalho, né? E isso afeta a produtividade, porque muitas vezes o líder está pressionando excessivamente o seu liderado porque ele próprio está sendo pressionado. Então, tem uma cadeia acontecendo aqui que não é dos indivíduos, gente. É do sistema organizacional, é da maneira como a organização está pensada, da arquitetura do trabalho. Então, eu tenho defendido muito essa ideia de olhar de maneira ampla a arquitetura do trabalho, uma visão mais meta-operacional do que só operacional, que é a brincadeira que eu faço, né? Assim, de subir o drone e ver a floresta, né? Porque muitas das vezes a gente está vendo a árvore, o problema é aquela árvore, mas eu subo o drone e eu vejo, não, tem uma coisa acontecendo que está afetando a dinâmica dessa floresta inteira. Né? Eu acho que esse é o momento de mundo que a gente está, né? De aprender a ler cenários, a observar mais o quadro amplo, a entender de maneira mais complexa o mundo e não ficar reducionista de errado, certo, vilão, mocinho, né? Não é isso, é a gente olhar o sistema de maneira mais ampla. Você quer falar um pouco sobre a consciência agora no final? Acho que falei bastante. Assim, a gente está nesse lugar aí como empresa, somos uma consultoria que atua nessas frentes de cultura, governança, liderança e de gestão. Temos uma rede linda de consultores que tem apoiado a gente em diversas frentes. Então, fico super disponível. Quem tiver a fim de trocar uma ideia, tô por aqui. Muito bom. Quero te agradecer pelo seu tempo, por esse bate-papo que passou que a gente nem viu. E vou deixar os seus contatos aqui no vídeo. Eu vou pôr o seu LinkedIn da Consciência, o e-mail, Instagram, o site, tudo. E aí as pessoas tomara que te procurem, porque é muito importante mesmo o trabalho que você fez na Juscom e ainda tem muita coisa pra gente fazer. E eu acho que é primordial, assim. E mesmo que, como você disse, pequenas empresas não pensam muito nisso, mas se toda pequena empresa pensasse antes de virar uma grande empresa, seria muito mais tranquila a caminhada, né? Quanto antes a gente pensar nessas coisas, melhor, né? Muito bom, obrigada. Obrigado você, vou encerrar muito o feliz. nosso episódio. Obrigado. Eu também fiquei muito feliz. E é isso, pessoal. Curta, compartilha, siga nossas mídias sociais, ficarão todas aqui na descrição do vídeo. E até a próxima!